aí pessoal, tudo certo? Primeiramente, bem-vindos ao meu canal! Meu nome é Carla, eu tenho 22 anos e eu queria dizer que primeiramente eu criei esse canal pra trocar experiência e trocar informação, porque eu tava pensando a respeito esses dias e eu acho super importante a gente trocar informações, principalmente na parte de maternidade, na parte de família, de relacionamento, que é o que eu pretendo abordar aqui no meu canal, porque muitas vezes a gente tá num momento de dificuldade, tá passando por alguma fase ruim e a gente não consegue saber o que fazer para melhorar a nossa vida, para melhorar aquela fase ruim. E às vezes a gente trocando experiência com outras pessoas, conversando com outras pessoas, ou vendo o que as outras pessoas fizeram para mudar a vida delas quando elas estavam numa situação ruim, parecida com a nossa, isso pode ajudar com que a gente consiga sair dessa situação, consiga ver uma luz no fim do túnel do que fazer. Eu resolvi trazer para vocês a respeito da minha vida, de como eu vivo, de como eu faço as coisas aqui em casa, com a minha família, a nossa vivência em casal, em família, parte de maternidade, que tem muito assunto para falar e muita coisa para trocar experiência, que eu acho muito bacana. Porque pra quem não sabe, né, eu tenho uma filha de 10 meses, que provavelmente quando eu postar esse vídeo ela já tenha 11. E já como primeiro assunto, eu queria trazer a minha experiência como mãe de primeira viagem, como uma mãe, digamos, nova, porque quando a Alice nasceu eu tinha 21 anos e muita gente me disse: nossa, mas você vai ser mãe tão nova, tem que curtir a vida. Mas eu sempre quis ser mãe nova, eu sempre tive esse desejo de ter filhos novos, porque eu sempre pensava que quanto antes eu tivesse meu filho, quando meu filho, por exemplo, tivesse adolescente, fosse mais velho, eu ainda estaria relativamente numa idade boa, numa idade nova, eu poderia curtir bastante a vida dos meus filhos. Então, por isso eu sempre quis ser mãe cedo. Tanto é que eu engravidei com poucos meses de casado. Mas isso é história para outro vídeo. Ser mãe foi uma coisa muito diferente do que eu imaginava que seria. E eu sempre tive o sonho de ser mãe desde que eu era criança. E eu sempre idealizei aquela coisa de, nossa, eu quero casar e quero ter filhos. Só que eu acho que pra mim isso estava muito distante, era uma realidade muito distante. Só que eu acho que essa realidade ela chegou e eu não percebi. Então eu casei e eu me tornei mãe e eu não sabia, eu acho, a complexidade ou tudo o que abrangia ser mãe. Então digamos que eu esperava que ser mãe era isso e ser mãe era muito mais. Ser mãe foi algo que realmente abriu muito os meus olhos de tipo, poxa, olha o quanto ser mãe é tipo difícil, mas de uma forma boa, digamos assim. Olha o quanto uma mãe consegue se doar, o que uma mãe consegue fazer pelo seu filho. E até por conta de eu não ter tido nenhum bebê próximo na minha família, onde eu participava do crescimento de um bebê, eu acho que eu nunca tive essa noção do que era realmente ser mãe na vivência mesmo. Então, e dentro do meu círculo de amigos, eu fui a primeira a engravidar, eu fui a primeira a ser mãe. Então, eu acho que eu realmente só percebi o que era ser mãe quando eu me deparei com aquela criança ali sozinha comigo e eu precisava cuidar dela e ela precisava de mim. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Mas tudo bem, a gente foi se virando do jeito que dava, como dava, e a gente foi aprendendo e estamos aí, né, firme e forte. Eu buscava muito ter essa troca de experiência, porque como eu era mãe de primeira viagem, muita coisa eu não sabia, muita coisa eu não entendia, e eu buscava na internet e queria achar resposta para algumas coisas, e justamente eu não encontrava. E é isso que eu espero trazer aqui, sabe? É realmente uma vida real, é realmente eu falar pra vocês, tipo, meu, a gente passou por isso, isso e aquilo, a gente passou tal perrengue, a gente também, tipo, sofreu, a gente também não dormiu, sabe? Com toda essa história de ser mãe,
de ser totalmente diferente do que eu esperava, eu acabei vendo as mães com outros olhos. Então às vezes eu até me pego olhando, às vezes eu vejo uma mãe passeando na rua com seu bebezinho de colo e tal, e eu me pego pensando assim, tipo, cara, olha essa mulher, sabe? Ela tá ali passeando e tudo mais, mas tipo, tu não sabe o que tá acontecendo com ela, tu não sabe se ela dormiu bem, se ela dormiu mal, se o bebê chorou muito, se o bebê tá, sei lá, com alguma doença, ou com alguma gripe, com alguma coisa que tá incomodando ele, que a mãe tá sofrendo também, sabe? Você não sabe tanta coisa que pode estar passando na vida daquela mãe, e às vezes eu fico pensando nisso, de tipo, cara, eu já passei por isso. Eu já passei por momentos de dificuldade que aquela mãe pode estar passando agora, nos primeiros meses e tudo mais, que geralmente são os mais difíceis. E às vezes eu vejo tanta gente julgando as atitudes de certas mães, e eu acho super importante as mães serem suporte uma para as outras, serem ouvidos uma para as outras, porque muitas vezes tudo que você quer nesse momento de caos, que é a maternidade, é o bebê novo em casa, é você aprendendo, o bebê aprendendo também, então vocês se conhecendo, tudo que tu quer, sabe, é um ombro amigo, é alguém para falar, é alguém para te escutar, é alguém pra falar que, tipo, tudo bem, vai passar, vai dar tudo certo no final, sabe? Muitas vezes eu vejo ao contrário disso, sabe? Eu vejo mulheres que são mães se atacando ou julgando as decisões de outras mães, ou julgando a maneira como outras mães estão criando os seus filhos, ou estão fazendo o seu maternar diferente do delas. E eu acho que nesse meio de maternidade não existe um certo ou um errado, existe o que cabe pra uma mãe e o que cabe pra outra. Então muitas vezes o que deu certo pra você talvez não dê certo pra outra, o que deu certo pra outra não vai dar certo pra você. E é isso que eu acho legal e bacana na troca de experiência. É você ver e o relato de outras mães, ou o relato, mesmo que não seja no nível maternidade, que seja em relacionamento, em casamento, em vida a dois, indiferente de qual for o assunto, mas você vê o relato de outras pessoas falando a respeito daquilo, do que funcionou com a vida delas, pra você ver, poxa, eu posso tentar fazer isso pra melhorar a minha vida, pra melhorar o meu maternário, pra melhorar o meu relacionamento e ver se funciona comigo também. Isso é o bacana da troca de experiência, é realmente você poder ver na experiência do outro algo pra melhorar em você. Acho que é basicamente isso do meu canal. Então, se você gostou, já dá um curtir aí pra me ajudar e já comenta aqui embaixo o que você tem curiosidade de saber a respeito de mim, da minha família, da minha vida, seja a respeito de maternidade, de casamento, de relacionamento, qualquer outro assunto que eu não falei aqui, mas que você tenha curiosidade a respeito de mim. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.